Oi, galera! Vamos começar a nossa live aqui. Ô, Cheiro, pega um copinho de água e deixa aqui pra mim. Hi, teacher! Oi, Rafaela! E aí, filhota tem que estar dando força pra mamãe. Como é que vocês estão aí, gente? Aqui tá muito frio. Fazer live só assim, ó. Vou esperar a Bruna entrar. Saudades, beijo, Gê. A tia tá morrendo de saudades. Bem-vindo, pessoal. Vamos conversando um pouquinho até a Bruna entrar. Vocês estão me escutando bem? Estão escutando? Quem tá com frio aí? Ó, vou pedir para vocês. Ó, aprendi com meu amigo Mário. Vamos ali naquele aviãozinho ali, ó. Dispara a live para outras pessoas. Fazer o avião decolar. Faz o aviãozinho decolar para a gente mandar para os amigos aí, para a galera tá participando com a gente, né? Eu convidei a Bruna do Infância Inclusiva para ela participar dessa live. Vocês estão me escutando bem, pessoal? A Taninha tá sempre lá com o Mário, né, Taninha? Vamos lá? Eu nem consegui assistir a do Mário hoje, nessa ansiedade aqui da live. Vamos mandar pro pessoal aqui, eu tô mandando aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Quem mais vai vir aqui? Vem, pessoal, vem aqui. Agora, deixa eu chamar a Bruna. A Bruna não tá aqui ainda, né? Infância Inclusiva. E aí, Mário? Estamos esperando a Bruna chegar. Joga o aviãozinho, Mário. Aê, Infância Inclusiva entrou. Então, pessoal, vou apresentar para vocês a Bruna. Nós somos pedagogas e nos conhecemos num grupo de professoras pelo Brasil. E aí, conversa vai, conversa vem, e nós descobrimos que nós duas somos aqui de Florianópolis. E aí a gente começou a criar um vínculo maior, de vez em quando a gente tem conversado. E eu convidei a Bruna para participar dessa live, que ela tem um Instagram muito legal sobre infância inclusiva. Aê, Bruna! Oi, boa noite. Tudo bem? Tá frio aí? Tá bem frio, bastante. Tudo bem, nega. Então, fala um pouquinho de ti, da tua formação, se apresenta aí pro pessoal. Fala do Instagram, como é que nasceu essa questão de fazer um Instagram específico sobre a educação inclusiva, né? Então, eu sou a Bruna, sou a criadora do Infância Inclusiva. Eu tenho 23 anos e eu sou recém-formada em pedagogia na Federal de Santa Catarina. Eu criei um Instagram na quarentena porque eu pensei, eu quero, né, passar um pouquinho do que eu sei para as pessoas e como que eu posso fazer isso. E aí eu tinha muito medo de criar um Instagram, uma página, eu tinha muita vergonha, eu ainda tenho, né, até de aparecer. E aí, conversando com umas amigas e com uma amiga que até tem uma página também sobre infância, ela me falou, não, faz, vai atrás, porque teu assunto é muito bom, tu entende bastante disso. E aí eu fiz, meti a cara e fiz. Só que a minha trajetória com a educação especial começou já no início da graduação, né? Eu trabalhei numa coordenadoria lá na UFSC que atende as pessoas com deficiência, né, os alunos da graduação e da pós. Depois eu fui trabalhar com tecnologia, só que tecnologia voltada para a pessoa com deficiência, né? Eu cuidava da acessibilidade de uma Legal. plataforma online. Depois eu fui trabalhar numa escola como segunda professora e hoje eu atuo na rede da Palhoça como professora de educação especial. E aí estou iniciando a pós, né? Mas devido à pandemia eu não dei continuidade porque eles tiveram que romper, né? Pausar, mas eu vou continuar quando voltar. E acabei de fazer um curso também de educação parental e disciplina positiva para aprender um pouquinho mais aí da relação da família, né?
comportamento dos filhos em questão à relação da família. E é isso, mais ou menos assim, minha trajetória. Que legal. Então, eu tenho gostado bastante, assim, das tuas postagens, né? E tenho aprendido muito, até falei contigo, né? Sim, Que como tu tá mais na área da educação especial, assim, tá mais por dentro, mais atualizada. E uma das coisas que eu gostei muito foi sobre essa questão que tu colocou ali, de como tratar a pessoa. Então, assim, aquela pessoa ali, como é que a gente fala, né? Então, acho que é legal tu colocar isso para as pessoas aqui. Aquela pessoa é deficiente, ela é especial, ela tem necessidade especial, ela é portadora. Então, como que a gente fala? Eu tenho um filho assim, assim. Como é que a gente coloca qual é a palavra correta, né? tá. É a nomenclatura correta, o termo correto. E eu sempre pego no pé de todo mundo, inclusive das minhas amigas, porque é pessoa com deficiência. Por quê? Porque antes da deficiência vem a pessoa. Então, é pessoa com Uhum. deficiência. O termo deficiente, especial, excepcional, enfim, já são termos bem antigos, né, mais antigos, e eles caíram em desuso em 2006, numa confederação que teve com a ONU e as próprias pessoas com deficiência que definiram essa nomenclatura. Então, assim, às vezes as pessoas acabam querendo falar portador de necessidades ou, né, o portador de uma deficiência, porque fica um termo mais bonito, né, visualmente mais bonito, até para escutar, ele é portador de uma necessidade especial. Mas não, ele é uma pessoa com deficiência. Não tem problema falar assim, é assim o termo correto e é assim que elas querem ser vistas. Muito legal. Que a gente tem muita questão de falar então o especial, né? Sim, Aquele menino da sala da fulana é o especial, é o aluno especial. o Como é que aluno fica, dela então? é especial, ou, né, o aluno da educação especial, ou o aluno da professora fulana, né, da professora Maria. Não, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe o aluno da pessoa. O aluno é da escola, é de todos os professores. Uhum. Ele não é só da educação especial. Ele é público, sim, né, dessa modalidade, mas ele, antes de tudo, ele é aluno da escola toda. Então, ele é o aluno com deficiência, é o aluno autista, é o aluno cego, é o aluno surdo, enfim. São as nomenclaturas corretas que a gente deve usar. E não, ele é ceguinho, né, tadinho. Não, ele é cego, a gente não tem que ter pena. Verdade. Muito bom. E a gente eu coloquei meu post lá, né, sobre a live e falei, pessoal, coloca aqui embaixo algumas perguntas. Eu até te mandei alguns tópicos, né, para a gente estar conversando. E uma das coisas das perguntas, como trabalhar de forma inclusiva neste período de aulas remotas? Primeiro, tem alguma diferença entre educação especial e educação inclusiva? A educação Ou especial, é só o mesmo termo? ela está dentro de uma perspectiva da educação inclusiva, tá? A educação especial é uma modalidade, a educação inclusiva é o que a gente faz dentro dela. E aí, antes de começar, né, antes de falar sobre isso, a gente precisa entender o que é inclusão, né? Esse termo, o que é essa palavra. Então, a inclusão é quando a gente insere o aluno, a pessoa na sociedade, de modo geral, e ele se sente representado por aquele espaço. É diferente de eu falar assim, por exemplo, empresa e escola que fala, eu tenho aluno com deficiência, ou eu tenho vários funcionários com deficiência. Ela não está necessariamente sendo inclusiva, né? Ela não está necessariamente incluindo. Porque eu pegar um aluno ou uma pessoa e inserir naquele espaço, mas só para ela se movimentar ali para dizer que tem ou para dizer que ela está ali, não é ser inclusivo, né? Para ser inclusivo, eu preciso que esse espaço represente a pessoa. Assim como, vamos supor, uma pessoa negra, ela precisa ser representada, né? Na nossa história, nossa literatura, em brinquedos infantis. A pessoa com deficiência precisa se sentir representada pelo aquele espaço também. Tanto o aluno em sala de aula e na escola, como uma pessoa adulta já numa empresa onde ela trabalha, enfim. É isso. Não adianta dizer, a minha empresa tem uma pessoa com deficiência que é cadeirante e está trabalhando aqui, mas aí a empresa não organizou toda a acessibilidade para ele, então não está incluindo, né? Só está de boca dizendo que tem vira uma falsa inclusão, né? Não, é porque as pessoas, assim, quando eu digo ser reconhecida, quando é uma prática integrativa, né, uma integração, a pessoa ela é reconhecida,
Sim, só que ela vai ser sempre reconhecida como uma pessoa diferente, né? Que tá ali diferente, e uma pessoa que precisa de adaptação. Quando, na verdade, a adaptação deve correr de forma que não seja só para aquela pessoa, né? Que seja para todo Uhum. mundo. Todo mundo tem necessidades especiais. E aí, E respondendo a tua como trabalhar, né? Essa forma inclusiva nesse período de aulas remotas. Já teve mais uma pergunta ali. Vai falando isso aí, depois eu leio aqui. pergunta, depois eu vejo. Então, Tá. eu não vou mentir que está sendo um desafio muito grande para mim também. Porque a gente não estava esperando, né? Uma pandemia, a gente não estava esperando ficar assim até metade de um ano em aula remota, ninguém era acostumado. Então, assim, ó, o que eu posso dizer, né, dar como dicas do que eu estou fazendo, da minha experiência, porque eu também sou nova nisso, né? Eu estou na pandemia aí junto com vocês, então o que eu faço? Primeiro, a gente precisa conhecer as necessidades do nosso aluno, as dificuldades, as facilidades. Conhecendo, Uhum. a gente vai fazer o quê? Adaptar o nosso planejamento. A gente faz adaptações o tempo todo no planejamento, porque sempre tem um aluno ou outro que a gente sabe que não vai alcançar o que a gente espera, né? Não 100% pelo menos. Então, a gente vai adaptar o planejamento para a necessidade daquele aluno. E aí, como ele vai fazer, a gente já não tem alcance, porque a partir disso, né, quem tá tomando a frente é a família. Mas nessa parte mesmo, o que eu posso dizer é a adaptação de planejamento, adaptação pensada para a necessidade do aluno. Não, e eu vejo assim que eu acho que o maior desafio é como tu conhecer um aluno que a gente teve nem um mês de aula direito, né? Então esse eu acho que foi o maior desafio, além de cair de paraquedas numa pandemia, tu tem que fazer um planejamento adaptado para uma criança que às vezes tu mal conheceu, que não deu tempo, que estava na rotina ainda de adaptação, de inserção, né, no espaço educativo ali, escola, creche. Então está sendo bem desafiador, assim. Eu conheço professoras que já pediram para fazer avaliação, parecer descritivo sobre as crianças, por exemplo. Como que tu vai falar de uma criança em período de adaptação que tu começou ali e já caiu de paraquedas na pandemia? Então é realmente desafiador trabalhar e avaliar também, né? Falar sobre a criança especificamente, quando não tem conhecimento, né, do tanto que ela está conseguindo atingir, é mais difícil. Mas, assim, ó, de forma geral, o que dá para fazer é em busca de conhecimento. É assim, ó, meu aluno, ele é autista. Então tá, vamos lá ver o que é o autismo. Vamos ver o conceito, vamos ver as características, vamos ver, tá, como que um autista pode se comportar numa sala de aula? Quais são as características que ele iria me mostrar se estivesse na sala de aula? Claro, não é regra, mas de forma geral a maioria faz, sei lá, 3 características daquela que me aparece. Ok, então eu vou pensar no adaptamento, né? Na adaptação do planejamento em cima dessas informações que eu peguei. Pensando que Uhum. nem todos vão ser assim, mas que eu posso abraçar pelo menos uma parte, né, do conhecimento que o meu aluno tem. Ali ela botou aqui, deixa eu voltar aqui. Cadê a revisão textual? Ela botou assim: professora, quando a gente fala educação especial, engloba alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades de superdotação. Às vezes as pessoas acham que são somente os alunos com deficiência. É Não, verdade, é bem isso, né? é. E aluno com transtorno psíquico também, né, dentro da sala de aula. E altas habilidades de superdotação, é importante lembrar que eles fazem parte também, porque todo mundo acha que são prodígios, né, meninos gênios que não precisam de um atendimento educacional especializado, mas precisa sim, até por essa questão de fazer um acompanhamento para ele sempre estar conseguindo acompanhar, né? E claro que ele não vai, porque ele está um pouco à frente, mas para ele não ter esse processo tão à frente das outras crianças da idade dele, né? Então eles fazem parte também. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vão escrevendo aí o que a gente conseguir conversar, né? E a gente vai conversando aí com vocês. Como os alunos de inclusão devem ser avaliados? Foi outra pergunta que surgiu. Tá. Acho que a gente já... Essa é uma pergunta que aparece bastante e que a maioria tem dificuldade, assim, tem curiosidade, né? Mas, assim, o que eu posso falar? É que os alunos de educação especial vão ser avaliados como você avalia os outros alunos. Vou dar um exemplo, assim, para vocês. Imagina que
Tu és uma professora que só passa prova. Que na escola a gente tem assim, AV1, AV2, AV3, às vezes, né? Daí no final a recuperação. Só passa prova, só aplica esse único método de avaliação. E não aplica também outras metodologias de aprendizagem para as crianças. Pensa nisso. Aí, vamos pensar assim, ó. Bom, se eu aplico só um método de avaliação, todos os meus alunos, a turma inteira, às vezes 30 alunos, eles vão conseguir me provar, porque quando eu falo prova, eu peço que eles me provem o que eles estão conseguindo aprender comigo, né? Eles vão conseguir provar para mim que eles aprenderam tudo? Todos eles? Não, sabe? Porque, assim, como é que eu vou falar? Você está dando um método de avaliação e você não está dando outras possibilidades de aprendizagem e outras possibilidades de ele te mostrar o conhecimento que ele teve com O conhecimento. contigo, né? Então, assim, se tu dá outras oportunidades, tu vai perceber o que ele tem facilidade, o que ele tem dificuldade, né? A facilidade agora que da BNCC são as competências, né? Que eu não curto muito esse termo, não gosto de usar, mas tá aí para ser usado, né? E, enfim, com o aluno da educação especial vai ser igual. Tu vai fazer a avaliação dele como se faria com qualquer outra criança, a partir do que ele aprendeu, né? Vai observar até onde ele vai conseguir chegar. Bom, meu aluno só consegue fazer desse jeito. Então, vamos tentar fazer as atividades da forma que ele consiga. Ah, o fulano não consegue escrever. Ok, o que eu posso fazer de diferente? Posso mandar ele pintar? Ah, eu tenho uma prova. Posso mandar ele pintar um desenho do conteúdo da prova? É assim que ele tem entendimento? Vamos fazer assim, entendeu? Eu acho que a forma de avaliar é como faria com qualquer outra criança. Pensar nas possibilidades que ela pode trazer e nas facilidades e dificuldades que ela tem. Conhecer a criança, né? Com certeza. Conhecendo a criança, a gente já sabe a especificidade dela e a gente sabe como puxar dela o que ela conhece, o que ela sabe, né? E é com Vamos todas, ver né? outra. Como lidar com as crianças autistas nas aulas remotas? Bom, transtorno do espectro autista, né, o TEA, é bem difícil. Muitas professoras têm muita dificuldade. Eu nunca lidei assim com uma turma que tenha mais de um autista. Eu trabalhei o ano passado com uma turma que tinha só um e eu era a segunda professora dele. Então, assim, ó, nessa época de planejamento remoto, é o que eu falei, em busca de informação, né, sobre o transtorno, ver as características. Se você não conhece o aluno, né, você tem que ir atrás de informação, não tem como fazer sem saber o que você está fazendo. E se você conhece, fazer a partir do que você acha que a criança vai saber fazer ou vai conseguir alcançar. E, inevitavelmente, a gente vai precisar, nesse momento, da ajuda dos pais, não tem o que fazer. Porque não somos nós que estamos aplicando a atividade, né? A gente manda e os pais fazem. Então, os pais estão fazendo esse papel de educador que não era para eles estarem fazendo. Então, assim, a única coisa que eu posso falar mesmo é adaptar. É pensar no aluno, pensar na dificuldade do aluno. E o TEA tem várias possibilidades, gente. É só... Assim, se a gente pesquisar, se vocês pesquisarem na internet, às vezes vocês pesquisam atividades lúdicas para fazer com crianças com autismo. No YouTube tem tanto vídeo. Verdade. Isso aí. E quais as possibilidades para incluir num mundo tão desigual? Então, essa pergunta eu acho que é bem mais geral, assim, de responder. Porque a gente precisa começar pelo básico, sabe? O que é o básico? É primeiro saber como falar, né? De uma pessoa com deficiência, saber como agir, saber como interagir. E o saber como interagir que eu falo não é saber interagir, eu preciso falar diferente com essa pessoa. Não, é saber se portar como se você como você se comportaria com qualquer outra pessoa, entende? Então, eu acho que é bem geral, assim. Eu já até fiz um post também de como se referir a uma pessoa com deficiência, mas eu acho que tudo é informação, assim. Pesquisando e buscando informação. E uma coisa que eu queria falar é que, assim, ó, vou dar uma situação. Uma vaga de emprego para uma pessoa com deficiência. Ok, a gente dá a oportunidade. Grava essa palavra agora. A gente tá falando em possibilidade, mas
A empresa está dando a oportunidade. Agora, se eu chamo essa pessoa para uma entrevista de emprego e a minha empresa fica num prédio que não tem acessibilidade nenhuma, que não tem um elevador, e aí vamos supor que essa pessoa que eu chamei para entrevista é cadeirante. Eu não sabia da deficiência dela, chamei ela para entrevista, ela é cadeirante. Ok, estou dando a oportunidade para ela de ir lá fazer uma entrevista. Mas aí a pessoa chega lá e ela tem que subir escada. E aí? Como é que ela vai subir escada com cadeira de rodas? Então, assim, ó, deixa eu pensar. Bom, qual a possibilidade que eu vou dar para essa pessoa ser incluída? Primeiro eu preciso pensar em acessibilidade. Primeiro eu preciso pensar nas barreiras arquitetônicas, né? Eu estou dando a oportunidade, mas não quer dizer que ela vai conseguir. E nesse dia específico, por exemplo, ela saiu de casa e ela enfrentou tantos outros problemas por ser cadeirante, porque as ruas são péssimas, as ruas não são acessíveis. Então imagina a frustração dessa pessoa, né, nessa cena hipotética. Eu sou cadeirante, vou sair de casa, já passei por tudo isso até chegar na empresa, por uma vaga de emprego que eu estava esperando, que eu estava feliz, e chegando lá, eu não conseguia entrar na própria empresa porque não era acessível. Então, eu acho assim, ó, pensar na inclusão é primeiro pensar nessas coisinhas básicas que a gente tem que pensar, né, para fazer, praticar, e depois num todo, porque começando assim por coisinhas pequenas é que a gente vai caminhando, né? E principalmente a acessibilidade é uma coisa bem importante da gente ler, estudar. E eu vou dar outro exemplo, o piso tátil da rua. Muita gente não sabe para que serve. Muita gente vê a calçada, vê aquele negocinho vermelho e amarelo ali. Por que isso dali tá ali, entende? Então, assim, ó, é ir atrás mesmo de informação. Eu acho que a gente faz a inclusão indo atrás de informação. Verdade. Me fez lembrar, no passado eu virei meu pé e tive que andar um dia ou outro de muleta e sem poder encostar o pé no chão. Meu Deus, eu tive que fazer. Acho que eu fui levar minha pequena para fazer exame. Meu Deus, eu falei, gente, já estou sofrendo aqui. Imagina um cadeirante para só chegar até ali, um pedaço de caminho, assim, né? Então, realmente, é todo esse percurso, né? É algo que a gente não tem nem a noção do que eles passam, né? A gente só tem noção quando tá na nossa pele, né? Eu só faço pelo outro quando eu vejo que tá acontecendo comigo. Senão, até aí, caso contrário, eu não faço, né? Aquela velha história. Eu também, ano passado, eu sofri um acidente de moto e andei de muleta pra lá e pra cá, né? Fui pra UFSC, pra Federal de muleta, fui pra lá e pra cá de muleta. E eu pensava assim, ó, meu Deus, o quanto essas ruas não são adaptadas, não são acessíveis. Quanto eu que estava ali, tinha ajuda de várias pessoas, sempre tinha alguém comigo. Tudo bem, tava conseguindo me virar, mas assim, uma pessoa cega que precisa andar de muleta na rua, uma pessoa que usa cadeira de roda, uma pessoa que tem algum tipo de atrofia muscular, andar nessas ruas, principalmente quem conhece Florianópolis, né? Ali no centro de Florianópolis, não tem como, é impossível assim. Então, a própria sociedade já vem com uma ideia pré-estruturada e não pensa. Não pensa que a gente precisa adaptar para todas as pessoas estarem, como eu falei, pertencentes ao lugar, né? Hoje a gente tem visto mais a questão do surdo, né, crescendo por aí, a questão de Libras, né, a gente vê essas lives aí dos cantores, tudo com acessibilidade para os surdos, então já é um ganho, assim, né, eu acho que é alguma coisa que veio crescendo, não é o surdo mudo, não é o surdinho, é o surdo, né, E o pessoal tem a mania de surdo mudo, né. As pessoas com surdez, elas não se consideram pessoa com deficiência. Isso é bem importante lembrar. Porque elas acreditam que a surdez não é uma deficiência, é só outra possibilidade de comunicação, que é a Libras, né? Então, a gente precisa cuidar também quando fala. É deficiência auditiva e surdez. Deficiência auditiva, é mais o pessoal da fono que sabe explicar melhor, né? Que essa questão do nível de escuta e tal. Mas, assim... porcentagem, né? Perda auditiva e tal. Auditiva é a perda, né? A pessoa que tem perda parcial ou total. E a surdez é a perda total. Ela não escuta nada. E ela se comunica por Libras. Mas nem todas as pessoas surdas usam a Libras como língua. Então, também é importante lembrar isso. Que Libras é uma língua, não é uma linguagem, né? Língua. Isso é uma coisa que cultura surda trabalha bastante.
e é a língua brasileira de sinais, né? Que também não é universal, porque nos Estados Unidos a gente tem outra, enfim, cada lugar tem uma língua. O que é universal é o Braille. Se eu não me engano, muda só um país, mas o Braille ainda é universal. Legal. O pessoal tem alguma pergunta? Escrevam aí. Alguma coisa que vocês gostariam de conversar com a gente? Ah, eu tenho um livro para indicar também. Mas eu tenho que... Então coloca aí para nós. Deixa eu pedir para alguém me trazer. Eu vou pegar. Vai lá. Escreve aí, pessoal, o que vocês acham, estão achando, que tema que vocês gostariam de colocar aqui, um pouquinho de alguma questão, alguma pergunta. Voltei. Aquelas, né, que saem do próprio vídeo ao vivo, né, para pegar livro. E tem um livro também que eu não tenho, gostaria muito de ter, é aquele... agora eu devia ter pesquisado antes, agora que eu me lembrei dele, que é daquela jornalista que ela tem um filho autista, acho que é o Theo, o filho dela, meu amiguinho faz alguma coisa assim, não. Eu esqueci o nome dela, se alguém... Ele não é totalmente oralizado, né, ele só balbucia algumas coisas, não é? Sim. Ele é mais assim para mostrar para criança, né? É um livro infantil que trabalha a questão do autismo, assim, é bem legal. Pena que eu não tenho, eu já li, a minha amiga tem, e eu vi, assim, é muito legal, é bem interessante, porque a gente percebe muito, assim, eu tive uma criança autista no passado na minha sala, então, daí a gente fez todas aquelas imagens da rotina para ele, né? E eu já trabalhei com a turma junto, gente, aqui é a rotina, para ele também não ficar que era só para ele, né? Para todo mundo estar incluso, assim. Então foi bem legal, a gente vai ter um amiguinho que vai entrar, ele é autista, ele não entende da mesma forma que vocês, ele vai ter algumas coisas diferentes. Então a gente já foi trabalhando com as crianças. E é bem interessante essa literatura infantil também, né? Para as crianças perceberem que tem pessoas com diferenças e que a gente tem que amar, lidar e claro. amar de forma igual, né? Não é fazer pensando, vou fazer pro fulano. Não, a gente faz pra turma inteira, né? Porque às vezes aquilo que a gente pensa em fazer pro fulano ajuda outras tantas crianças que ali às vezes estão com dificuldade, estão com medo de falar, ou que a gente não percebe, né? Então, assim, a adaptação é feita para todo mundo. A gente tem adaptação para o aluno da educação especial, o aluno público da educação especial, porque eles às vezes têm uma necessidade maior, né? De adaptação, de planejamento, de atividade, mas pode ajudar tantas outras crianças na sala que às vezes acaba passando despercebido por nós, porque nós temos que lidar com vários alunos, né? Então, não é... E algo novo, né? É algo novo pra gente, assim, né? Autismo, queira ou não queira, é algo novo, assim, o nome, o diagnóstico. E cada criança autista é diferente. Tem criança oralizada, tem criança que abraça, tem criança que não. Então, tu tem que conhecer sobre o autismo e conhecer a criança específico, ver, né, os limites e as possibilidades daquela criança. E é bem interessante. E daqui a pouco vai surgindo igual o Todd, né? Que é algo também muito recente. Então... É porque o autismo já teve várias nomenclaturas, né? Mas o último era porque era separado o Asperger com o autismo, né? E agora tá tudo englobado, segundo o Diagnóstico Manual de Transtornos, o DSM-5 lá, que é o de 2000, se eu não me engano. Agora é tudo englobado no transtorno do espectro autista. Então, assim, é um tema que tem bastante estudo e que vai se renovando a cada ano, porque as pessoas ainda, muitos médicos, principalmente a área da medicina, procuram ainda cura para o autismo, mas, por enquanto... As causas, né? As causas ainda é meio... As causas são desconhecidas ainda. Uns dizem que é genético, outros dizem que a criança vai... Não é adquirindo, né? Mas vai apresentando sinais de autismo só a partir dos 3 anos. Outros já dizem que é antes. Enfim, é constante estudo mesmo o autismo. A gente precisa estar sempre se informando para poder trabalhar em sala. E uma coisa que tu falou ali da interação, que as crianças, uma gosta de abraçar, a outra não... que tem bastante pessoas que acham que o autismo, ele tem só essas características e todas as crianças vão ser iguais, né? O autista, meu Deus, então ele não vai falar comigo olhando no meu olho?
quanto na verdade não. Tem um que não vai gostar, tem outro que vai. Eu conheço autistas muito carinhosos e outros que já não gostam de toque. Então, assim, a gente precisa conhecer, conhecer. Como qualquer outra criança, a gente precisa conhecer a criança que a gente está atuando, né? Então, é isso. E aí, falando dos livros, né? Falando do autismo, eu tenho esse aqui para indicar, quem quiser anotar, que é Linguagem Escrita e a Criança com Autismo. Ele é da Emilene Coco dos Santos. Ele é bem legal para trabalhar alfabetização, linguagem escrita. E aí, sobre as deficiências, de modo geral, eu tenho esse aqui, que tá até cheio de coisa, porque eu usei para fazer meu TCC, que é Esclarecendo as Deficiências, né? Aspectos teóricos e práticos para contribuir com uma sociedade inclusiva. Isso aqui é bem legal. Falando ali da pergunta, né, das possibilidades de inclusão. E aí, eu tenho de Libras, que esse também é bem legal, porque ele é bem fininho. E ele fala sobre tudo, assim, conceito, origem, como que fala, mostra até alguns sinais do alfabeto. Bem legal esse. Libras, que língua é essa? Depois, se vocês quiserem, eu posso até fazer um post falando sobre os livros também. E no final, Legal. é esse aqui que eu gosto muito, que são várias histórias em quadrinhos do Rodrigo Tramonte. O nome dele é Humor Azul. Humor Azul. Do autismo. O Rodrigo, ele tem autismo. Ele é um homem já, eu acho que ele já tem quase uns 40 anos, vou chutar aí. E ele é um autista. E ele mesmo que faz as histórias em quadrinhos, porque ele é cartunista. Então, ele faz para apresentar, para mostrar para as pessoas como que é o cotidiano de um autista, né? Como que é o dia a dia. E é bem legal até para as crianças trazer, não sei, uma paginazinha e discutir, enfim. Porque como é história em quadrinho, fica mais lúdico, né? E são esses os livros Bem que eu legal. tenho para indicar. Então, assim, quem quiser pode me pedir no privado. Então, eu posso fazer um post, né, para colocar. Mas eu recomendo muito esses livros, são bem bons. Tem mais alguma pergunta? Não. Deixa eu voltar aqui, peraí. Travou. A Lete Kraus colocou que ótima reflexão. Mais alguém, gente? Vocês têm alguma fala, alguma coisa aí que gostariam de conversar com a gente? Eu até falei contigo, né, Bruna, uma coisa que hoje, eu não sei como é que tá a questão das cadeiras na faculdade, das disciplinas, mas na minha época, eu me formei em 2006, na UFSC também. Então, na minha época que eu lembro, acho que eu tive uma disciplina de educação especial, e depois, no final, a gente escolhia ou educação infantil, ou supervisão, ou educação especial e tal. Então, assim, era uma opção que tu podia, sabe? Então, acho que na época eu me identifiquei mais com a educação infantil também e tal, e fui para a educação infantil. Mas eu senti a necessidade da gente ter mais, né? Hoje eu acho que as faculdades têm mais, assim, tem até, acho que um semestre de Libras, se eu não me engano. Na minha época eu fiz como disciplina, eu escolhi para fazer como optativa, mas eu percebo isso, assim, que o pessoal cai de paraquedas, começa a trabalhar e não tem essa base, né? Às vezes a pessoa vem para trabalhar com uma criança com deficiência, mas não tem tanto conhecimento da faculdade ou do magistério, assim, acho que talvez falta mais embasamento teórico também, né? Para poder chegar na prática. Assim, ainda tem bastante defasagem, tá? Né, da educação especial no currículo, pelo menos, da Federal, né? De Pedagogia da Federal. Eu tive 2 disciplinas só que falavam sobre isso. A Libras é optativa, ou seja, tu faz, né? Tu escolhe fazer. E, enfim, a formação inicial eu percebo, e inclusive o meu TCC foi sobre formação continuada, né? De professores para trabalhar com autismo aqui em Santa Catarina. Eu fiz uma pesquisa com a Fundação Catarinense. E nos relatos que eu li dos trabalhos, todos os professores, sem tirar nenhum, falaram que sentem uma defasagem na formação inicial para trabalhar com educação especial. Porque eles têm que ir em busca de formação continuada, eles têm que ir em busca de outros tipos de especializações, né? E eles sentem que a formação inicial não prepara.
E a nossa pedagogia da UFSC, ela habilita para educação infantil e séries iniciais, né? Ela não habilita para EJA, por exemplo, ou para educação especial. Então, se quer atuar numa dessa área, a gente precisa ir atrás de especialização. E é o que muitas professoras fazem, né? Principalmente Uma das a coisas, né? Uhum. uma das coisas que lá na creche que eu trabalho, a gente tem um grupo de estudos. Então, tipo, acabou o horário ali que as crianças vão embora, eu trabalho de manhã até 1 hora, então chega ali meio-dia, até meio-dia e 45, tem um grupo, né, determinado, um grupo na segunda, outro na terça e tal, e aí a gente conversa sobre alguns assuntos que a gente acha pertinente no momento, relevante, alguma coisa. Então, assim, uns anos atrás, que estava começando mais aquela questão do autismo, a gente estudou bastante, assim, pesquisou textos, que é algo que veio da gente, porque a gente sempre pedia também informações, outras coisas, né, formação continuada, e esses grupos de estudos, né, eu não sei de vocês que estão assistindo aí, quem tem nos espaços educativos, mas é muito importante. Agora a gente está até fazendo online, a gente tem o grupo no Meet, que a gente está estudando, já estudamos um pouco da BNCC, agora sobre leis, então acho que é bem legal, assim, da gente estar discutindo, conversando e sempre se atualizando. Eu acho que o professor não pode parar, né? Não, o professor nunca para, né? Professor, quando a gente pensa em ser professor, porque assim, ó, eu acho que eu não, nem falei no início, mas eu não pensava em fazer pedagogia. A minha opção era fazer psicologia. E aí eu falo para todo mundo que não foi eu que encontrei a pedagogia, né? Foi a pedagogia que me encontrou e me escolheu, porque a partir disso é que eu quis seguir para a área de. Gostei da área de educação especial e comecei a seguir. E aí foi meu foco para continuar na pedagogia. Mas eu amei, assim, né? Eu continuei mesmo porque eu me encontrei. Eu me encontrei ali dentro. E aí eu percebi que a gente sempre vai ter que estudar, a gente sempre vai ter que ir atrás de informação, porque as coisas mudam muito rápido, as crianças mudam muito rápido, né? A gente está num mundo que não dá para ficar parado. A gente precisa ir sempre atrás de ficar atualizado mesmo e de aprender coisas novas e saber que a gente precisa estar à frente de tudo, né? Porque as crianças estão ali, ó, elas só piscam, né? Elas não te esperam. Então, também não pode esperar que elas te deixam um beco sem saída, né? Você tem que estar ali preparada para todas as situações. Mas não tem mais. Verdade. Legal, um monte de gente da pedagogia entrando, um monte de. Mas é Tu isso. trabalha ou só dá aula, né? Que eles perguntam, né? Tu só dá aula? Tu só dá aula, E as tu trabalha. professoras estão tudo pirando, né? Porque a gente tá. O pessoal diz, meu Deus, a gente tá trabalhando mais nessa pandemia do que se tivesse com a galerinha lá na. Os mais velhos, assim, pra mim, né? Tu dá aula para as pessoas doentinhas, é? Vem assim. Olha Os só. doentinhos, a minha avó, assim, ela fala, não, vó, não é doentinho, é uma pessoa com deficiência. Aí ela fala, eu sempre chamei assim, nunca ninguém falou nada, sabe? Coisa de senhora. Mas eu escuto assim, como é que tu gosta de É. trabalhar com pessoa com deficiência, não sabe? Não quisesse pegar outra turma? Eu falo, não, né? Eu tô numa turma qualquer, né? Uma turma de ensino regular, mas eu gosto de trabalhar com essa modalidade de ensino, e é o que eu escolhi, sabe? Então, Ô, eu Bruna, escuto. fala um pouquinho assim. Fala um pouquinho mais ou menos, tipo assim, um professor que tem habilitação na educação especial, que área mais ou menos que tem? Ah, pode trabalhar no EE, na PAI, tipo, o professor que escolhe uma especialidade assim. Isso, depois da formação inicial, o professor escolhe a especialidade, né? Tem várias possibilidades. Psicopedagogia, educação especial, atendimento educacional especializado. E aí ela vai seguir a partir daquilo que ela especializar, né? Tem professor a professora ou professor do AEE, que precisa ter formação específica em AEE. E aí, educação especial, a gente pode trabalhar em AEE também, mas né, trabalha no ensino regular, trabalha na APAE. Então, trabalha nas fundações, aí que tem os institutos, tem vários também. Aqui em Santa Catarina tem a Fundação Catarinense de Educação Especial, né? Que atende todas as deficiências, atende muita gente. Quem tem a oportunidade de ir lá conhecer, eu recomendo, porque é muito legal, é um trabalho muito legal. Agora não porque, né? Pelo contexto, mas Eu fiz Libras lá, um semestre legal. de Libras, foi muito legal. E aí tu vê eles indo lá, pegando ônibus, sozinhos, assim, os deficientes intelectuais,
lá no ônibus, ponto de ônibus sozinho, é muito legal ver toda essa autonomia, né, que é Uhum. desenvolvida ali com eles, né? E lá Sim. também eles trabalham com crianças superdotadas também, com altas Sim, habilidades. todas as deficiências, síndrome de Down, autismo, surdez, deficiência visual, né, cegueira, tudo isso. Cego, E aham. eles fazem bastante curso online também, é bem legal, porque eles fazem muito curso online. Principalmente agora na pandemia, eles estão fazendo bastante curso para professor, assim. Como adaptar planejamento, sobre tecnologia assistiva, que eu fiz um post também esses dias, né? Adaptação de materiais manuseáveis, assim, tesoura, lápis. Eles fazem muitos cursos bons mesmo, assim. Eu já fiz um sobre TEA e sobre TDAH, só que foi presencial, já faz acho que uns 2 anos. Mas, assim, são muito bons, são profissionais excelentes. Eu fiz aula com o professor surdo, foi maravilhoso, assim, muito legal, né? Muito legal Uhum. mesmo. E aquela dica que tu deu pra gente no nosso grupo lá sobre a questão eu vou perguntar pra ti, se tu quer falar ou se tu vai botar no teu post depois. Tá. Aquela da questão dos cegos lá. Da audiodescrição ou... É, da Ah, audiodescrição. Não, sim. da descrição para os cegos. Então, eu vejo que aqui, principalmente no Instagram, tem bastante professora que gosta de contar história, né? E na escola a gente pode contar a história e depois fazer uma audiodescrição para o nosso aluno cego. Por exemplo, eu vou contar uma historinha de um livro. Ele não está tendo os elementos visuais que o livro mostra, né? Então a gente precisa fazer o quê? Audiodescrever. Audiodescrever é falar o que está acontecendo na história de forma descritiva. A gente vai falar sobre o cenário, né? Onde que essa história está passando, é numa floresta, é numa casa, é num sótão, enfim. Sobre as expressões faciais dos personagens. Ó, agora o personagem tá em tal lugar, ele aparenta feliz. A gente sempre vai falar o que ele aparenta Que estar. aparenta. A gente não vai falar o que a gente acha. E Uhum. as vestimentas, se for importante, a gente vai falar coisas que são importantes e que são relevantes da história. Por exemplo, se é muito importante que ele tenha que saber que o personagem tal usa uma roupa vermelha, porque essa roupa vermelha depois vai ter alguma parte importante do livro, então a gente fala, sabe? Coisas importantes, assim, a gente precisa. Eu sempre dou a dica assim, ó. Imagina que é você que está precisando que alguém esteja audiodescrevendo para você alguma coisa. Você não tá vendo e você precisa que a pessoa descreva. Imagina que é você. Então fale como se você estivesse precisando. Porque aí você vai saber o que falar. Você vai saber o que você gostaria de ouvir, né, da história. E aí ele vai ver com as suas palavras e vai construir visualmente aquela história na imaginação dele. E no Instagram a gente tem essa possibilidade, né, No Bruna, de Instagram fazer, né? é a descrição do post, né? No Instagram é Do o post, texto é? alternativo, isso. Se chama Uhum. texto alternativo. Quando você vai publicar uma imagem ou até os posts escritos, você tem a parte para escrever na sua legenda e ali embaixo, lá embaixo é bem pequenininho, realmente, tá escrito configurações avançadas. Clicando ali tem texto Uhum. alternativo. Assim, é bem complicadinho de achar, mas tem um texto alternativo e aí vai aparecer todas as imagens que você colocou, né? Quando você coloca o carrossel de imagem ou só uma imagem, e vai ter uma caixinha como se fosse uma legenda. E ali você escreve o que está escrito no post, ou se for uma foto do que se trata a foto. E aí esse texto No alternativo vídeo serve não dá? No no vídeo vídeo. Dá, mas você vai ter que. O vídeo é geralmente você muita vai ter que coisa, né? escrever muita coisa. E aí, então, eu sugiro escrever em outro lugar e disponibilizar um documento, um link para a pessoa acessar, Uhum. né? O texto alternativo eu sugiro mais coisas curtas, assim. E aí, o que vai Sim. acontecer? A pessoa cega que usa essa rede social e usa algum tipo de leitor, né, de tela, algum software ledor aí que se chama, o software vai ler o que está escrito no texto alternativo daquela imagem para a pessoa, sem que a pessoa precise colocar na legenda, entendeu? Na legenda do próprio post. Ou, se preferir, pode usar a hashtag para cego ver ou para todos verem. Tem várias hashtags aí. E descrever na própria hashtag. Isso é bom também para quem usa essas tecnologias, né? Quem usa o Instagram, é bom porque as hashtags chamam as pessoas que seguem essas hashtags, né? Então traz mais pessoa para o seu
para sua página, para conhecer. Então tem aí duas Então, por exemplo, possibilidades. se eu postar, por exemplo, hoje tem live, aí eu coloco para cego ver, hoje tem live ou não? Ou lá minha legenda ele já vai ver aquilo ali também? Não, não, porque se tiver escrito no post, ele não vai conseguir ler. Você vai botar assim, ó, para cego ver. Imagem ou ilustração colorida com texto, hoje tem live, entendeu? Você descreve o que é a publicação, se é uma foto, se é um post com cor sólida, enfim. E aí é importante essa hashtag para algumas redes que não têm essa possibilidade de texto alternativo. E são várias, tá? O Instagram é novo agora, também foi bem pouco divulgado, mas é bem importante sempre colocar. O Facebook usa muito. Inclusive, acho que o Facebook tem até uma página, eu não uso o Facebook, mas eu já vi que é uma página que se chama Pra Cego Ver mesmo, que lá eles dão várias dicas de como que descreve, né? De quais são as possibilidades que você pode fazer, o que precisa ter na descrição para ser bem acessível. Então, assim, são essas coisas pequenas que a gente pode começar a fazer que ajudam, né? Que possibilitam a inclusão no mundo desigual, que é a questão da pergunta. Até quem que botou aqui? Audiodescrever, ó. Super interessante abordar a audiodescrição como estratégias de acessibilidade para pessoa cega ou com baixa visão. É verdade. Até aqui, acho que a Prefeitura de Florianópolis faz post e depois bota para cego ver. Aí coloca essa descrição, é muito legal. Inclusive, professores que têm aluno com baixa visão, eu vou fazer um post também sobre isso, né? De como interagir com o aluno. Mas, assim, é importante lembrar que existem vários níveis de percepção visual quando o aluno tem baixa visão. Então, assim, ó, saber até que ponto o aluno enxerga, começar a usar materiais com texto ampliado, né? Para esse aluno, começar a usar mais coisas visuais, assim, fotos relacionando ao que você quer falar. Então, assim, perguntar, né, para o aluno até que ponto que ele consegue enxergar. Porque daí, assim, a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva mesmo com ele, né? Que ele consiga entender o que a gente está querendo passar. Tu me fez lembrar agora que há uns anos atrás, na creche que eu trabalho, tinha uma menina surda, com 5 anos, e veio um professor cego e surdo para dar aula para ela. Então foi desafiador para a gente como professora, porque como é que a gente vai lidar com ele? Como é que a gente vai se comunicar? E aí, às vezes, quando a gente estava lá na quadra, que era um espaço assim mais claro, às vezes ele conseguia, mas às vezes na mão a gente tinha que fazer o alfabeto para ele assim, ou às vezes numa reunião pedagógica, a técnica escrevia bem grande e mostrava para ele, ele até conseguia ver, assim, era baixíssima a visão dele, né? Então, é um desafio, assim, né? Um desafio e a gente cresce muito, amadurece, aprende a lidar com tudo, acho que é bem rico, né, essa troca. Quando eu estava na coordenadoria que eu falei, né, ainda na faculdade, era um estágio que eu fazia, eu atuei com uma menina que ela fazia geografia e ela é cega, ela tem baixa visão, se eu não me engano. E aí ela foi fazer Libras. Só que a Libras é uma linguagem, é uma língua totalmente visual, né? São gestos. E o professor era surdo. Né, ainda. Ele é surdo. Eu não lembro o nome dele, mas assim, ó, ele foi a pessoa mais atenciosa do mundo comigo, que não sabia Libras, né? Sabia o mínimo, o básico, o alfabeto, e com ela que estava aprendendo também. Então, assim, tudo que ela precisava fazer, eu fazia na minha mão, ela tocava a minha mão, e tudo que eu precisava conversar com ele sobre o que ela falou, porque ele não estava escutando, eu escrevia num papel. Porque eu não sabia todos os sinais, né? Então, eu escrevia no papel, e aí ele me devolvia a resposta escrita e eu lia para ela. E para ela aprender os sinais, eu aprendia, fazia na minha mão, e ela tocava e aprendia. Então, também foi um desafio bem grande. Que legal, né? Meu Deus, eu lembrei quando eu fiz Libras lá na UFSC, que eu fiz um semestre, e aí tinha intérprete da aula e tal, e um dia a guria não apareceu. E eu já tinha um pouco de noção. E todo mundo começou, Thaís, vai lá e interpreta o professor. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu fui me escondendo. Não, vai lá. Daí o professor do nada começou a oralizar, porque ninguém sabia que ele oralizava. E ele falava super bem, assim, ele só não escutava, mas ele começou a falar, todo mundo parou assim, pra quem intérprete? O cara já detonou, assim, falava super bem, né?
questão, né? Tem muita gente que acha que todos que é o surdo-mudo, né? Que todo surdo não É, fala. Mas, gente, não é porque ele é surdo que ele não é oralizado, certo? Falar é não oralizado, né? Ele pode ser oralizado sim, ele pode falar sim. Às vezes a pessoa só não tem os estímulos desde pequena, né? De ouvir e falar, né? Pela questão do processamento auditivo. Mas, assim, não é surdo-mudo, é surdo não oralizado ou surdo oralizado. oraliza. Isso aí. E uma coisa que eu lembrei também, assim, eu acho que é muito a dificuldade também das famílias, né, de assumirem, se aceitarem a criança que ela tem alguma deficiência e buscar ajuda o quanto antes, né? A gente percebe, assim, aquela dificuldade. Não, meu filho não tem nada, né? Sim. Eu lembro, a minha filha com 2 anos não falava, eu já comecei a ficar nervosa, porque a mais velha com 1 ano já falava bastante coisinha. Eu já comecei, opa, Uhum. né? Às vezes a gente também pode ser meio histérica, achar demais, mas eu já comecei a ficar atenta com aquilo. Daí eu fazia fonoterapia na época e eu falava, ai, a Duda não tá falando ainda. Ela só fala mamãe, papai, uma coisinha ou outra dela, não, calma um pouquinho. Então, assim, eu já tinha aquele olhar, assim, sabe? Sim. Então eu percebo que muita gente, a gente já teve uma criança na creche que tinha síndrome de Down, e estava aqui com 4 anos e não ia para fono ainda, porque a mãe não tinha necessidade. Então, assim, a gente percebe essa dificuldade. A partir do momento que a família pega junto e a creche, ou a escola, a criança só tende a deslanchar e desenvolver assim muito, né? Claro, a criança é o reflexo, né, do que os pais fazem. Então, se o pai não estimula, não desenvolve a capacidade daquela criança, ela não vai se estimular sozinha. Não vai ser só na escola que ela vai conseguir fazer isso. A gente precisa da união da escola e da família, né? E de uma equipe multidisciplinar, porque, por exemplo, síndrome de Down precisa de fono, precisa de psicólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta e muito Físio. mais. Então, assim, é uma equipe tanto para trabalhar. E se essa criança não for estimulada desde pequena, quando ela chega na escola, ela tem uma barreira muito grande de aprendizagem. E aí as professoras tentam, vão atrás, mas nem sempre conseguem alcançar, porque não tem ajuda, né? Não tem suporte da família. E a família é muito importante nesse momento. E nós, como professoras, a gente não tem o poder de dar diagnóstico, né? Ó, eu Não, acho que teu filho é não, autista, né? A gente não. só pode mostrar assim, olha, a gente está percebendo algumas dificuldades que o seu filho está tendo, tal, tu levar no médico, perguntar para o médico, ah, não, mas o médico disse que é normal, né? Tem muito, às vezes eles levam só no pediatra, o pediatra vê a criança 10 minutinhos ali, não tem como dar um diagnóstico mesmo, né? Sim. Então também tem E toda essa questão, né? Como é que alguém pelo SUS vai conseguir uma consulta num neuro, um psiquiatra? Então tem todos porque os desafios, burocracias, né? Porque uma consulta é muito cara, né? Então, família que tem um social assim um pouquinho mais com vulnerabilidade já não consegue. E aí a gente faz a famosa comparação, né? Ah, meu filho, o filho da fulana, ele já anda com tantos anos e o meu ainda não. Então, a gente tem que pensar nisso sim, mas quando essa disfunção, né, essa diferença for muito grande, tipo, sabe? For muito expressiva, porque cada criança tem o seu tempo de Tem o seu desenvolvimento. tempo. É. Às vezes o teu filho não falou com 2 anos e o filho da fulana já tá falando de tudo, não é que teu filho tem alguma coisa, né? Não é que ele tem alguma deficiência ou algum atraso. É porque ele só não tá sendo estimulado o suficiente. Às vezes a gente precisa ver isso também, sabe? E aí pensar que cada criança tem o seu tempo mesmo, isso eu já falei várias vezes aqui, vou sempre repetir, que criança tem o seu tempo, então a gente precisa respeitar o tempo. A não ser que essa diferença seja muito exagerada, né? Que ele tá lá com 5 anos e não fala ainda com as pessoas, não tem contato visual, enfim, né? Tem características que a gente percebe assim, ó, não, tem alguma coisa estranha, né? A gente precisa ir atrás, sim, mas também precisa pensar que a gente precisa deixar a criança no tempo dela, né? E que se a gente não Uhum. estimula, eu, pai e mãe, que não estimulo o meu filho e quero que ele aprenda alguma coisa sozinho, quero que ele faça, crie habilidade sozinho sem eu estimular. Por exemplo, eu sou de uma família que. Eu não, né? Mas vamos supor. Eu sou mãe, mas eu não converso com meu filho bebê. Eu não converso porque, ai, é bebê, não fala, né? Só chora, não. E não é assim, a gente precisa conversar desde bebê, criar o hábito de falar, né?
criar os hábitos que a gente quer que quando ele tenha idade para fazer, né? A idade certa para fazer, ele faça. Porque se a gente não estimular, a gente não vai ter estímulo mesmo, não é? É verdade. Eu lembrei de um autista que eu tive também na minha sala, que a princípio, meu Deus, foi meu primeiro autista. Então, assim, meu Deus, o que que eu vou fazer? Como é que ele é, né? E nas primeiras semanas, o tapete estava ali, o cantinho do brincar. Aí, tipo, foi mudado para lá. Ele mudava tudo. Ele não gostava de nada de mudança e tal. Daí ele trocava. Depois, com o tempo, eu fiquei agora. E eu já tinha esse plano, pô, vou começar a mudar a sala, de vez em quando eles vão chegar, vai ter sala diferente. Opa, agora não dá, agora tem essa especificidade e tal. Mas depois ele começou a ver que dava para mudar também, que, né? E ele começou a acostumar com as mudanças. E eu lembro que o pessoal da PAI ia lá para conversar comigo, perguntar como é que ele estava. Isso é muito rico também, essa troca, né? Do pessoal do AE com a gente, o pessoal da Fono. Eu já fui na PAI, a PAI de Biguaçu, a Fono, a Ingrid é maravilhosa. Então também de ter essa troca, como é que tá lá, como é que tá aqui, né? Pra gente ter esse acompanhamento. E eu lembro que eu falei para eles, o pessoal da PAI, assim, eu cheguei a ficar emocionada. Eu falei, gente, que isso? De ver todo aquele desenvolvimento do menino, do crescimento, e a família tão participativa, sabe? Aquela coisa linda, assim, de que, meu Deus, o menino sabia muita coisa e tinha desenvolvido, assim, maravilhosamente. Então, é bem a relação creche, família e as instituições, todas que estão ali engajadas para fazer o desenvolvimento da criança, né? É como eu falei, né? É um trabalho em grupo, é um trabalho multidisciplinar, né? É a escola, a família e todos os outros profissionais que acompanham essa criança. E essa questão da rotina também, às vezes a criança tem muita... A criança, principalmente em pé, né? Tem muito, assim, de... tem que ser igual todos os dias. Então, assim, se você quer mudar a rotina e tentar fazer com que ele se insira em outra rotina, é importante a gente ir falando uns dias antes, por exemplo. Fulano, amanhã talvez a prof mude esse espaço, né? Fulano, depois de amanhã já vai estar diferente. Então, assim, preparar a criança antes, porque a gente Com sabe antecedência. que ela vai chegar, ela vai estranhar, talvez ela não aceite no dia. Mas, assim, se você quer fazer essa mudança, e falando todo dia aos pouquinhos, amanhã a prof vai mudar de novo, amanhã a prof vai fazer tal coisa, sempre avisar antes, sabe? Pra ter essa questão da rotina e não ter, assim, um desconforto, né? Porque eles ficam bem desconfortáveis mesmo, muito. E travou aqui para mim. Travou? Travou. Mas Fala alguma coisa aí, Bruna. Eu tô ouvindo. Travou para vocês? Tá, travou. Travou, amor, para ti? E me fez lembrar também quando, tipo assim, ele pegava a lixeira que ficava na porta da sala, que a gente jogava papel, tal, essas coisas, ele levava lá pro banheiro, porque na casa dele a lixeira ficava no banheiro. Sim. Então era bem, bem interessante isso, né? Falta uns 2 minutos e meio. Meu Deus, eu achei que a gente não ia chegar a 1 hora. Pois é, está aqui, ó. Mas é bom, né, trazer essas informações. Meu Deus. E conversar sobre essas coisas, porque tem muita gente que tem muita dúvida mesmo, né? E às vezes a gente só vindo aqui contando as nossas experiências, né? O que a gente faz em sala de aula, ou o aluno que a gente teve ou tem, as pessoas já se sentem, como é que eu vou dizer? Elas se sentem vistas, né? Eu também tenho um aluno assim, então, nossa, eu vou fazer isso que ela tá fazendo, vou ver se dá certo. Então é sempre bom trazer as vivências, né? E trazer nosso conhecimento. Porque tem um monte de gente aí que não é professora, que tá aqui, que eu tô vendo, e tá assistindo, sabe? Então é bem legal. Meu Deus, Bruno, eu quero te agradecer muito, 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 muito obrigada por ter aceitado o convite, né? E ainda ficamos com aquele medo, né? Porque terça-feira teve o ciclone aqui em Florianópolis, aqui na nossa cidade. E daí tu veio falar, olha, não sei se vai ter internet e tal, mas não, vou dar um jeito, não sei o quê. Que a gente ainda, né? Com essa loucura, muitos lugares aqui sem água, sem luz, sem internet. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. A gente quer agradecer a todo mundo que assistiu, que está aqui. Eu vou tentar salvar aqui, vai ser a primeira live que dá para salvar, vamos ver? Salva, porque tem um monte de gente já pedindo, salva para eu assistir depois. Então, dá as tuas considerações finais aí. Eu que agradeço todo mundo. Confesso que eu tava bem nervosa,
Mas depois passou, porque é uma coisa que eu adoro falar, assim, então eu tava só nervosa pelo fato de fazer uma live ao vivo, né? Mas conversar sobre isso é uma coisa que eu amo, então trazer o que eu sei, eu também amo muito, então só agradecer mesmo todo mundo que participou, todo mundo que enviou pergunta, que foi bem legal pra gente se nortear, né, Thaís? Uhum. E é isso, né? Um bom final de semana pra todo mundo, boa noite aí, uma boa noite de sexta-feira. E obrigada a todo mundo por ter A comparecido, teacher né? colocou ali, a teacher Fê do nosso grupo. Adorei, parabéns. Obrigada, linda. Áudio de escrever, vocês foram ótimas, super clara a forma como se comunicam. Parabéns. Ai, que bom. A gente estava bem nervosa, mas graças a Deus é tudo certo. E agradecemos quem ficou até o final. Muito, muito obrigada. Beijinho para todos, vai acabar. Mandem pra